Bobina entra em curto? Entra sim. Por quê? Vamos lá. Aqui a gente tem desenho de uma bobina. A bobina é um enrolado de fio, tá? Só que essa aqui é a simbologia, né? Ela basicamente é assim, ó, um enrolado de fio, um monte de fio, fio. Aqui tem uma perninha e uma perninha. Aí tem um encapsulamento dentro dela, né? Só que esse fio aqui é um fio esmaltado. Então, nenhum desses terminais aqui, numa ponta desse fio encosta na outra. Então, os elétrons vêm por aqui, ó. Vou botar o elétron aqui em outra cor. Né? Vou botar o elétron vermelhinho. Aí os elétrons vêm chegando, passa, ele vem de maneira ordenada, tá? Ele começa, ó, e tudo ordenado dentro, ele começa a dar esse monte de volta até chegar do outro lado. Gera um campo eletromagnético aqui que ninguém enxerga, tá? Ele gera um campo eletromagnético e ele cria uma impedância, que é uma oposição à passagem de corrente elétrica, justamente para ordenar esses elétrons aqui dentro. Se esse fio se juntar aqui, ó, deu muito calor, né? O efeito Joule, a potência aqui que a gente trocou o componente e tal, não usou um regulador linear no lugar de um SMPS, uma fonte chaveada, num conversor book, ele começa a esquentar essa bobina e esse filamento aqui derrete, né, o esmalte por dentro e se une. O elétron é um cara muito esperto, então o elétron não vai ficar dando volta aqui porque aqui está tudo junto. O que ele vai fazer? Vai vir aqui, daqui, vai passar para cá. Essa bobina vai perder a propriedade de impedância. Quando a gente carrega essa bobina, ela vira como se fosse um resistor. Então ela cria uma oposição à passagem da corrente elétrica, né? Que vamos supor que aqui está ligado no circuito, aqui está ligado no PMIC, e aqui está ligado na CPU. Tá? Então o que acontece? A gente não vai ter mais essa oposição à corrente elétrica aqui, né? E vai alimentar direto. Então ele vai diminuir a resistência aqui, né? E vai deixar passar tudo para cá. Vai passar tudo para cá, tudo para cá. Começa o quê? A saturar a CPU e a CPU para de funcionar. A bobina sim, ela entra em curto. A bobina não coloca a malha em curto, alterna. Tá? Uma coisa é o curto alterna. Tá? Outra coisa é o curto do componente. Se fosse assim, o capacitor de acoplamento, que está em série com a linha, não entraria em curto, mas ele também pode entrar em curto, o capacitor de acoplamento. Né? E qual é a função do capacitor de acoplamento na malha? Né? Ele só deixa passar a tensão alternada. Né? Quando ele tem na malha, ele não deixa passar a tensão contínua. Quando esse capacitor aqui de acoplamento entra em curto, né, é como se fosse um fio que vai deixar passar tanto tensão alternada quanto tensão contínua. Ah, mas que caso que é isso? Vamos supor que aqui seja um alto-falante. Né? Aí o que vai chegar? Na hora de dar ressonância, na hora de dar reverberação, na hora de dar a frequência para o diafragma aqui do alto-falante vibrar e sair o som, vem sempre uma tensão contínua. Quando chega a tensão contínua, não é uma bobina também, o alto-falante é uma bobina, né? Ele vai chegar o quê? Vai bater aqui e vai contrair o diafragma e vai ficar preso. Então, toda vez que tiver uma frequência, esse cara com a tensão contínua vai gerar um ruído na saída. Então, como se fosse assim, uma coisa nesse sentido. Então, se esse capacitor entrar em curto, ele não vai bloquear a tensão contínua. Aqui na bobina, ele vai deixar de gerar impedância, ele vai deixar de armazenar carga, né? E a cada ciclo de, por exemplo, né, na eletrônica, aí, nesses PMICs, nós temos os caras chamados de SMPS, que são fontes chaveadas. O que é a fonte chaveada? Né? Pulso PWM. Uma hora está ligado, outra hora está desligado. Uma hora está ligado, outra hora está desligado. Né? Aí tem o duty cycle, né, do circuito. Né? Então, por exemplo, aqui ele está ligado, aqui ele está ligado, e aqui está desligado. Aqui está ligado, aqui está desligado. A cada ciclo de ligado e desligado, o PMIC faz o quê? Ele faz um resfriamento. Né? E quando ele está desligado, ainda tem elétron dentro da bobina, né? Usando seu campo eletromagnético aqui, está armazenando aqui ainda. Porque tem esse monte de fio, né? Como se fosse um grande labirinto para os elétrons sair. Então vai continuar mandando, alimentando o capacitor de carga aqui, o capacitor de filtragem, né? Desacoplamento para poder estabilizar a linha. Essa tensão vai ser armazenada por esse capacitor aqui e vai conseguir jogar e continuar mantendo essa malha aqui, mesmo quando o PMIC estiver no seu ciclo de duty cycle 0, tá? Então,
O Pemic é inteligente, porque ele tem ciclo de ligado, desligado, para poder fazer o resfriamento. Imagina isso aqui tudo ligado, ligado. Isso aqui vai esquentar. Por isso que a gente vê o ciclo de operação da bobina, né? Como é que é o ciclo de operação da bobina, mais ou menos, né? A gente tem aqui, né? Assim. Tá? Então a gente tem um ciclo aí da bobina. Tá? Se ela estiver alterada, né? Possivelmente é um curto interno nessa bobina aí, que faz com que ela perca a propriedade dela de indutância, que é armazenar carga e criar a impedância, né? Deixa eu ver aqui, uma bobina com defeito pode fazer o capacitor entrar em curto. Aí sim, eu concordo com você. São filamentos e podem colar um no outro, perfeito, né? Quem foi o que eu escutei a vida toda com GND, não, isso é perfeito, Wilson, você está aí certíssimo.